Provérbios, capítulo 27, versículo 27. Diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Vemos pela palavra, e aqui esse texto nos revela algo. Nos revela que uma pessoa insatisfeita, ela rejeita o mel. Ela rejeita algo que é doce, algo que seria talvez até agradável ao seu paladar, ao seu gosto. Mas alguém que está farto, que está cheio, ele se torna insatisfeito. E vemos nos nossos dias uma geração insatisfeita. Na verdade, o homem, por natureza, ele é insatisfeito. O homem é insatisfeito por natureza. Há uma insatisfação dentro do ser humano. E nos nossos dias temos visto uma geração insatisfeita. Um povo que é insatisfeito com aquilo que tem. Olhamos para a juventude, olhamos para as pessoas e elas sempre reclamando daquilo que elas têm, sempre reclamando daquilo que também não têm, sempre de uma maneira ou de outra elas estão murmurando, reclamando, insatisfeitas com a sua vida. E nós percebemos isso mais no povo ocidental. O povo oriental, de uma maneira não generalizada, é claro, mas o povo oriental, ele não é assim. Não é essa a natureza dele. O povo oriental não é tão insatisfeito. Por mais que é da natureza do homem ser insatisfeito, isso é mais observado no povo ocidental. O povo oriental, por mais que a gente olha, podemos ver na própria África, outros países, a ausência de tantas coisas modernas. Muitas vezes o básico eles não têm, que é comida, vestimenta. E eles não reclamam tanto da vida quanto o povo ocidental, que reclama de tudo aquilo que tem ou de tudo aquilo que não tem. Consegue reclamar de todas as coisas, tudo, o tempo todo, insatisfeito, murmurando. E isso é evidenciado de uma maneira bem mais clara, até mesmo na juventude. Vemos os jovens hoje com tantas coisas, tanta facilidade para eles, e ainda assim são insatisfeitos. Não gostam das coisas, reclamam por aquilo que tem, por aquilo que não tem. Essa insatisfação tomou uma proporção tão grande que hoje, em alguns países da Europa, por causa da insatisfação, foi legalizado o suicídio. Escute isso. Suicídio legalizado em alguns países da Europa. Onde chegou a insatisfação humana? O homem, ele chega a um ponto de estar tão insatisfeito que ele tem a liberdade legalizada pela lei de tomar a decisão de suicidar-se. O homem se suicida simplesmente por estar insatisfeito. E nós vemos isso é um reflexo da ausência de Deus na vida do homem. Essa insatisfação, ela toma proporções maiores por revelar a ausência de Deus na vida do homem. Quando o homem vive sem Deus, ele se torna mais insatisfeito ainda. Quando compreendemos os planos e os propósitos do Senhor para as nossas vidas, nós ficamos mais tranquilos. Há um senso de satisfação por entender que aquilo que nós estamos sofrendo, muitas vezes por mais momentaneamente que pode ser, é algo que Deus está no controle. E como eu já disse, é algo momentâneo, é algo passageiro. Mas entendemos que Deus tem o melhor para a vida do homem. E essa insatisfação, ela é revelada. Ela revela a ausência de Deus. O homem precisa de Deus. Essa geração precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. Olhamos para tantas coisas, tantas circunstâncias que outros países sofrem. Vemos em muitas nações que sofrem tantas coisas, vemos guerras no Oriente Médio, tantas coisas que estão passando, e não vemos um povo tão insatisfeito. Muitas vezes, talvez essa facilidade de ter as coisas do povo ocidental revela essa insatisfação. É o que o texto nos mostra. Quando o homem tem muito, é mais fácil que ele se torne insatisfeito, porque a alma farta pisa
o favo de mel. Mas para aquele que não tem alimento, até o amargo se torna doce. Aquele que tem ausência de alimento, até o amargo se torna doce. Nós não precisamos ir muito longe. Vemos isso aqui na nação brasileira. Se nós formos ao povo do norte, lá na Amazônia, em outras regiões, onde eles não têm tantas coisas, tantas modernidades, vamos dizer assim, como nós temos. Eles não são um povo tão insatisfeito. Por quê? Porque quanto mais temos, mais nos tornamos insatisfeitos. É o que o texto revela. A alma farta pisa o favo. Quando estamos cheios, com tantas coisas, isso nos leva a nos tornar mais ainda insatisfeitos. Por isso precisamos voltar o nosso coração ao Senhor e começar a celebrar aquilo que temos, começar a ter um coração grato a Deus por aquilo que possuímos. Todos os dias o nosso coração deve ser: obrigado, Deus, por tudo isso que eu tenho. Obrigado pelo simples fato de eu estar vivo, de eu poder respirar. Isso vai mudar, isso vai nos levar a nos tornar satisfeitos e muito mais do que simplesmente nos tornar satisfeitos. Nós vamos conseguir absorver um pouco mais da essência do próprio Deus. A minha oração é que nesse dia você possa experimentar isso e mudar o teu coração de um coração insatisfeito, tornar um coração satisfeito pelo simples fato de poder respirar, por estarmos vivos e por tanta coisa que possuímos. Deus abençoe.